É papel da igreja atrair o céu para a terra, através de uma amizade real com o Espírito Santo. Somos dirigidos pelo sobrenatural, de forma que é Ele quem governa a nossa agenda e dita o ritmo de nossas reuniões. Um ambiente profético sempre promove aquilo que só Deus pode fazer: milagres, curas, sinais e prodígios. Falando sobre isso, vamos receber em nosso quarto painel Carmen Rangel e Renan Nascimento para um bate-papo especial com o pastor Fabiano Ribeiro. Vamos receber com grande alegria e expectativa o nosso quarto painel da Cidade Conference. Bom dia a todos, bom demais estar aqui. Vamos bater um papo aqui sobrenatural. É especial tudo que Deus tem derramado aqui. Então eu me chamo Fabiano e estou aqui com a Carmen e o Renan. A Carmen, vocês viram ela aqui com os ucranianos. Ela é líder hoje da nossa base de missões, do Inspire Mission, e todas as frentes relacionadas ao nosso ID, a nossa influência daqui para as nações. E tem uma vivência nesses anos no profético também, foi exposta a diversos ambientes, a cursos, e tem trazido também a sua influência na liderança nesses anos. Aqui está o Renan. O Renan é um dos nossos pastores de uma das nossas igrejas da cidade, e ele, como eu disse, nos labs de ativação, ele é o responsável para nos ajudar a implantar a cultura da comunidade profética, de uma comunidade profética em toda a nossa rede de igrejas da cidade, que são igrejas filhas nossas. Então, é especial estar aqui com eles, e quando a gente começa a pensar sobre esse assunto, vem um monte de coisa no nosso coração, o desejo de repartir isso com você, para que você decida e invista para que seja construído na sua realidade um ecossistema para que a sua comunidade seja profética. A nossa igreja vai fazer 80 anos, ela foi uma igreja tradicionalista, com as suas conquistas e influência, sempre respeitando o que eles construíram, a geração anterior. Depois nós passamos por uma transição e ela se conecta ao ministério do pastor Carlito frente à liderança da igreja da cidade. Nesses 25 anos, passamos a ser uma igreja contemporânea, e nos últimos anos, através de exposição, tanto da liderança, núcleo, mas também da interface com pessoas que já estão à frente nesta área, abrindo nosso coração para aprender mesmo, nós mutamos. Então estamos nessa fase de construirmos uma comunidade profética. Então quero começar aqui com a Carmen. Carmen, obrigado demais por tudo que você tem derramado aqui e a sua vivência. Amém, um prazer e um privilégio poder compartilhar com vocês. Eu queria perguntar, já logo de início, Carmen, como que a gente constrói uma comunidade profética? Quais são os parâmetros essenciais, obviamente, dentro da nossa experiência aqui também, o que temos visto nesta área tão importante? Amém. A primeira coisa que a gente precisa ter numa comunidade profética é que ela seja amorosa, né? A gente tem ali em 1 Coríntios 13 falando primeiro de todos os dons, e depois ele diz que se não tiver amor, de nada valerá. Então uma comunidade profética, ela tem que ter em primeiro lugar o foco em amar todas as pessoas, né? Porque senão a gente sabe que quando a gente vê o poder às vezes corrompe, né? E se a gente não tiver alguém, toda a nossa comunidade focada em amar em primeiro lugar, amar na hora que você profetiza, amar na hora que você libera uma cura, isso tudo precisa ser a base para que a gente construa algo que seja sólido e que não descambe, né? A outra coisa que é muito importante é a questão de ser uma comunidade humilde, onde haja realmente muita humildade, onde a gente possa ter um lugar, um ambiente onde a gente possa experimentar, onde a gente possa ser vulnerável e onde as pessoas sejam extremamente humildes. Estou aprendendo e eu tenho esse ambiente para aprender a me mover no sobrenatural.
A outra coisa que é importantíssima é a comunidade ser uma comunidade de honra, onde a gente honra desde o morador de rua, quando a gente vai fazer uma ação evangelística e vai orar e vai trazer um sobrenatural, como alguém extremamente rico, prefeitos, enfim, tudo isso a gente tem que honrar as pessoas, achando sempre e declarando sempre que a gente dá mais honra ao outro do que a nós mesmos. A outra característica muito importante é que a comunidade profética, todos precisam prestar contas. A gente não pode andar sozinho. Pessoal, desde o início, quando começamos a montar os nossos times proféticos, eu digo, a gente anda sempre de bando. Sempre chega um monte de gente. Porque a gente vai aprendendo uns com os outros, a gente vai vendo um como um ministra o outro, a gente alinha quando há necessidade, né? E a gente não tem aí, enfim, as pessoas prestando contas, tanto da vida pessoal, como ela está agindo dentro do ministério. A outra coisa que é muito importante é que essa comunidade ela é guiada pelo Espírito Santo, sim. Né? Então a gente está sempre atento ao que Ele fala, ao mover dele, e a gente vai sendo conduzido conforme o que Ele vai nos trazendo. Outra coisa, ela é gloriosa porque mostra um grande Deus, né? Ela não é acanhada, mas ela é gloriosa. Também é uma comunidade que adora 24/7, né? A adoração, ela abre o profético. Outra coisa, ela é criativa, né? A gente vê muitas expressões e cada vez mais vamos ver mais expressões, porque o nosso Deus é criativo. E a gente precisa dessa comunidade retratar e dizer como o Senhor diz, né? E o mais importante, né? Agora tem que puxar a sardinha para o meu lado. Ela é missionária, né? Ela é o empoderamento do povo de Deus para ir ao alcance dos perdidos, daqueles que ainda não conhecem ao Senhor. É a forma de abrir acesso direto ao coração das pessoas. Então essa é a comunidade, a base da comunidade profética. Sensacional, aqui está a essência, né? E quando nós mudamos o nome de Primeira Igreja Batista, até porque temos igrejas em várias cidades e igrejas que nós plantamos em outras cidades, já nós tínhamos a realidade de outras primeiras igrejas, né? Batistas. Então, também por isso, não só por isso, mudamos o nome para Igreja da Cidade, uma visão que a nossa liderança teve. Nós reconhecemos publicamente os 5 dons de governo, cada pessoa representando um dom de governo se ajoelhou e um dos anciãos da igreja ungiu, inaugurando um novo nível de abordagem, de expectativa e de vivência em relação ao fluxo do céu. Uma coisa que nos ajudou muito é esse livro Quando o Céu Invade a Terra, do Bill Johnson. Para quem é da rede, tem até uma série de mensagens que nós repartimos ali. Céus Abertos é uma das mensagens referente a essa abordagem aqui. Então, quando nós entendemos definitivamente, já sabíamos disso, mas da prática de que o fluxo do céu para a igreja é realmente do céu para a terra, nós reconhecemos então através da honra o valor das pessoas, entendemos que Jesus, o Espírito Santo, deu os dons de governo para levar a igreja à maturidade. E então pensamos muito neste livro aqui chamado Cultura da Honra, que nos ensina esse funil da igreja do céu para a terra. Então na boca do funil o apostolado, depois o profético e os outros dons de governo. A Carmen então trabalhou a questão da essência para que a gente tenha então o profético como estilo de vida, né? A base do profético, a premissa principal é: todos podem ouvir a voz de Deus. Todos podem ouvir a voz de Deus. Um profeta que nós admiramos muito, Dan McCollum, ele diz: não há nada mais significativo do que ouvir a voz de Deus. Na prática, Renan, como tem sido a nossa vivência aqui? A Carmen falou da essência, mas a forma do profético na igreja da cidade, como tem sido? Muito bom dia. Nós procuramos estabelecer um ecossistema onde cada indivíduo vai se encontrar na sua essência.
sendo que a criação de ambientes como vigílias são ambientes proféticos, celebrações como avivamento e cura, o andar de cima, são ambientes, né, a casa de oração, isso tudo vai implementando o profético, mas precisamos ser ainda mais intencionais, que é a construção ministerial. E aí onde nós reunimos um pequeno time, 14 pessoas, né, junto ali da Carmen, e recebemos o comissionamento justamente do funil. Estava ali justamente a mãe, né, Leila e Fabiano, para nos comissionar para a nossa primeira missão, que foi a sala de cura. Hoje é o nosso Manhãs de Cura, estava acontecendo, inclusive, todo sábado, das 8h30 às 11h, nós reunimos o nosso time para receber pessoas, e nesse ambiente de fé, de milagres, é ali onde nós começamos a exercitar o nosso dom, porque o dom ele é gratuito, o Espírito ele distribui a todos, mas se você não tem um ecossistema para treinamento, para se arriscar, para ter essa ousadia de orar, também essa humildade de reconhecer que você está aprendendo, se não tem um ambiente para esse exercício seguro dentro da igreja, nós não vamos conseguir ser efetivos na comunidade. Então nós construímos dentro da igreja um ambiente como o ministério Posso Orar, onde todo pós-celebração, terminou uma celebração, o nosso time se posiciona no hall para fazer orações, né? Neste ano já tivemos mais de 500 curas, a gente compartilhou já aqui no nosso lab, mas só deste ministério que se posiciona no pós-celebração. E a gente faz o quê? Ali a gente começa a estimular todos os dons, e as pessoas elas vão se encontrando, né? Todos podem profetizar, mas não são todos profetas. Deus distribui, alguns têm o dom de cura, algumas pessoas é perceptível ver o fluir dela, mas ela precisa do ambiente saudável. Então nós vamos construindo, os ministérios foram evoluindo. Se a gente pega, né, de 2015, que foi a nossa celebração de avivamento com o Dr. Randy Clark, para o 2016, onde iniciamos os ministérios proféticos, aí vai trilhando essa jornada, 16, 17, 18, 19, 20, até hoje, nós desenvolvemos muitos ministérios, né? Tem o Manhãs de Cura, que é uma ministração mais pontual na saúde integral do ser humano. Vamos tratar ali de doenças físicas, emocionais, mas também enfermidades espirituais, diferente de uma oração no Posso Orar, que é uma ministração mais curta. E esses ambientes vão fazendo o quê? Treinando a nossa comunidade, em todas as faixas etárias. Depois veio o grande movimento das artes, a arte ajudou demais, né? Esse despertar das artes que nós chamamos, que ele está incluso justamente no quê? Nessa capacidade de ouvir o coração de Deus e transmitir para a igreja, transmitir para a comunidade. Isso tudo veio ganhando forma, mas é esse ecossistema. Nós não começamos fazendo tudo uma vez, né? Mas vem evoluindo, e a cada dia construímos novos ambientes, né? O que a gente tem de mais novo é justamente o andar de cima, e é um ambiente extraordinário, que é onde não temos filmagens, não se usa celular, mas toda a igreja é convidada a ter uma experiência com Deus, e ali simplesmente para ouvir a voz de Deus, experimentar alguém orando por cura por você, ou até mesmo você exercendo seus dons, e aí toda a igreja tem acesso a esses ambientes. E o Posso Orar é como se fosse um embrião, né? Nessa construção, né? A gente tem que ser organizado, mas não é para fazer a gestão da presença de Deus não, tá, gente? Mas você vai por mim, tá? É muito importantíssimo o mover profético. Quer dizer, o pastor Carlito, nosso pai espiritual, acabou de ministrar aqui, não tem espaço para outra possibilidade, não é? Para a igreja, não há. A igreja precisa se mover. Ontem nós estávamos falando aqui do mover de Deus entre os nossos adolescentes. Sensacional. Qual é a faixa etária mais sensitiva, né, assim, extremada? Talvez os adolescentes. E se a igreja não for um ambiente que promove essa experiência, para que eles possam levar essa experiência, então é extremamente importante. Mas você trabalha para que haja um estilo de vida, mas você também vai organizando, vai trabalhando, vai enraizando, vai discipulando com essa consciência. E aí as frentes vão acontecendo. Carmen, vamos falar um pouquinho sobre cura física, cura emocional. Nós temos esse livro aqui excelente, que vocês indicam, nós indicamos, Quebrando as Barreiras Emocionais para a Cura, da nossa editora, do Craig. É fantástico, a gente usa muito. Falando de cura emocional também,
O Rodney, o livro chamado Perdão, da nossa editora também, a gente usa muito. Muita gente que somatiza até no seu físico. A questão é liberação de perdão. Rapidamente, é muita coisa, mas a sua experiência pessoal de cura e como tem sido essa vivência na nossa cultura aqui. Então, a primeira vez que eu vi uma cura acontecer, o pastor Randy Clark estava aqui na nossa igreja e eu estava responsável pela tradução. E aí eu estava achando que eu só ia traduzir, gente, mas o Senhor tinha outros planos. E ali, um menino de mais ou menos 10 anos estava na nossa frente e a pessoa que eu estava traduzindo falou: agora você ora. Eu falei: eu? Ok. E aí então ali, com rápidas dicas, ela falou: ore declarando que essa perna vai crescer. O menino tinha uma diferença de mais ou menos 10 centímetros de uma perna e de outra. E aí eu orei simplesmente: perna cresça em nome de Jesus. E sabe o que aconteceu? A perna cresceu. Ali, gente, quando você vê um milagre, não tem jeito de você desver. E aí, então, aquilo começou a arder no meu coração. Eu falei: gente, tem muito mais. Nós vimos 1.500 curas contabilizadas em 3 encontros naquele dia que ele veio para cá. E aí, então, nós começamos a busca, a fome, a sede, acabando com a incredulidade, falando: chega, a igreja precisa ver milagres, sinais e maravilhas, porque esse é o Evangelho. E aí, queridos, a gente começou a realmente treinar as pessoas. E, por exemplo, ontem nós estávamos aqui, eu estava com o nosso preletor, o Buddy, que vocês conheceram, figura, pessoa querida demais. Cheguei ali na sala, estava ele com uma bolsinha de gelo no pé. Eu falei: ué, o que está acontecendo? Ele falou: faz 3 anos que eu tenho um problema no pé, parará. Comecei a entrevistá-lo para saber o que tinha acontecido. Falei: bora lá, vamos ver o milagre acontecer. Você já começou a conversar com segundas intenções, né? Já começou a entrevista para orar por cura. Não é nada que você vê, a gente viu, tá visto, você vai para cima. Esse é o corpo de Cristo. Eu falei: vamos lá, vamos orar. E aí orei, gente, não foi 5 minutos de oração. Eu perguntei, fiz algumas perguntas para ele e orei. E aí daqui a pouco está ele. Começou: nossa, não estou sentindo meu pé. Nossa, não estou sentindo meu pé. Nossa, está voltando a sentir no meu pé. Não está doendo mais nada. Começou a mexer. Estava completamente curado para a honra e glória de Deus. Aleluias. Então o que acontece agora com a gente? A gente vê alguém doente, o que a gente fala? Uhul! Eu vou ter uma oportunidade de ver o milagre acontecer. Não, e não aquela coisa: oh meu Deus, alguém está doente. Não, é uma grande oportunidade. Desculpa te interromper, mas começa com a sua própria experiência também, né? Tudo envolvido, né? Com certeza. A doença que você enfrentou. Eu tive um câncer um pouquinho antes da gente conhecer o Dr. Randy Clark. Eu fui curada para a honra e glória do Senhor também. E foi um tempo que eu aprendi a ser amada. Essa família me amou de uma forma que eu não tenho nem palavras. Me emociono só de lembrar. E foi preparando esse terreno de ser filha, de estar pronta para que o Senhor pudesse derramar sobre mim tanto poder, para que a gente não ficasse metido a besta, né, pastor? Mas sabendo que Ele tem tantas coisas, e a gente precisa amar de forma sobrenatural. Ele nos equipa a igreja inteira, para que ela viva esse sobrenatural. Amém. Eu gosto quando você usa a expressão igreja inteira, né? Porque não tem Espírito Santo Júnior, né? Ontem nós tivemos aqui, qual o nome daquela menininha? Esquecemos. Ela tem 11 anos. Ela veio dar o testemunho dela aqui, de também ter orado por alguém, e o joelho da pessoa foi curado. E depois o Renan pediu: tem alguém aqui com dores nos joelhos, tal. E umas 20, 30 pessoas ficaram em pé. E nós contabilizamos pelo menos 10 pessoas curadas depois que ela fez uma oração, a Junior. Sensacional. Agora, Renan, falar um pouquinho de algo que você mencionou anteriormente, que é muito importante na cultura do profético. São as artes, que é o despertar das artes. A gente entende que a profecia, ela é uma expressão do coração de Deus, né? E o artista, ele carrega uma forma singular de expressar isso, né? E não é qualquer um também que consegue fazer um quadro, mas todo mundo consegue expressar a arte de alguma forma.
E aí o despertar veio justamente de experiências, né, dentro da nossa comunidade, né, a Gi, ela vai já compartilhar um pouquinho com a gente ali sobre a nossa experiência aqui dentro da conferência, mas essa necessidade do artista de expressão, mas alinhado com as intenções de Deus. Então o artista ele começa a alinhar o coração dele com o coração de Deus para trazer, né, o céu para a terra. Então dentro da própria comunidade começou a nascer esse movimento e fomos intencionais, né? Tem que se trabalhar de forma intencional para se desenvolver uma cultura profética. E isso foi dentro do Posso Orar, ou seja, para se ver sinais de cura, você precisa orar pelos enfermos. Para ver um desenvolvimento nas artes proféticas, você precisa desenvolver o seu time artístico. E não é qualquer coisa, igual eu não subo aqui para fazer um quadro, porque, né, não dá. Não dá. A pessoa, ela tem um dom, vou falar até que natural, mas ela alinha esse dom natural com o profético, que é justamente discernir a voz de Deus. Então o artista, ele está aqui, ele sabe pintar, mas ele começa a sondar a atmosfera, o que Deus está ministrando. Então ele tem toda essa liberdade do Espírito para ministrar em uma tela. E aí a Gi pode explicar um pouquinho melhor, até através desse nosso gigante. Gi, você está aí, pode... Olá, bom dia. Falar sobre o despertar das artes acelera o coração, né? Gerando toda a conferência e intercessão, nós, o time todo, tivemos essa visão, né? Nós construímos esse painel que a gente chama gigante, então cada painel pintado, terminado, é um gigante derrotado. E a liberação, a ideia do painel era que muros, né, fossem pintados atrás, e o Espírito Santo, representado pela pomba, ali trazendo esse tempo, esse mundo, esse relógio, né, global. E uma liberação profética também sobre todos que estivessem na conferência, para que esse movimento de despertar ativasse dentro de você essa criatividade que você já carrega. Então aqui nesse painel foram 30 artistas de 8 cidades diferentes, mais o nosso college, pintando em 24 horas. E nós tivemos uma praça ali também criativa, onde alguns de vocês experimentaram pintar até pela primeira vez e fizeram um cartão profético e compartilharam. Foram 300 pinturas feitas ali e o total de cartões proféticos foram 1.200 cartões proféticos liberados nos labs e ao longo de toda a conferência. Então todos aqui, alguns de vocês aqui, foram ativados de alguma maneira nessa criatividade, fluir mesmo, ser despertado. E o que a gente queria trazer também é que tem essas outras pinturas que foram feitas na celebração. Também intercessão, cada artista gerando um tempo, por isso fez uma liberação. E todas elas convergem na mesma palavra. E eu queria declarar essa palavra sobre vocês, profetizar sobre vocês. Eu gostaria que vocês fizessem assim com as suas mãos. Eu lidero o Despertar das Artes, estou também o Ruá, né, que é movimento. Então, intencionalmente, nós nos movemos. Então, faça assim com as suas mãos. O Espírito Santo nos conduz para um tempo de alinhamento entre o Cronos e o Kairos, revelando ao mundo tesouros escondidos que estão dentro de vocês. Tempo, um novo movimento intencional em direção ao que Ele prometeu a cada um. Tempo de paixão e fogo no coração daqueles que sabem que são filhos. Ele está colocando ordem ao caos, quebrando as cadeias que prendiam a mente. Você tem a palavra, tudo que você recebeu aqui vem do Senhor e isso basta. Amém? Aleluia, aleluia. Obrigado, Gi. Sensacional. Obrigado. Ô, Gi, fala um pouquinho rapidamente aí sobre o Ruá, as bandeiras. O Ruá é aquele movimento que vocês veem com elementos proféticos, nós usamos véus, bandeiras.
E também vem da intercessão, né, de gerar toda a atmosfera e de se mover em liberdade, como o pastor Carlito ministrou agora há pouco. Nós nos movemos em liberdade. Então, nós usamos elementos, temos o time todo, né? E profetizamos através dos movimentos, alinhando tudo com a adoração, cada palavra, cada liberação. Então, aqui não tem coreografia, nós não coreografamos. Tudo aquilo mesmo é de andar junto, de olho no olho, de mesa, né? De tempo de comunhão, gerando o ambiente, fazendo declarações em toda a atmosfera. É isso, Pai. Obrigado demais, obrigado demais. Renan, qual a definição que é algo fundamental dentro da comunidade profética, palavras de conhecimento? Defina a palavra de conhecimento e dê um exemplo. A palavra de conhecimento, ela tem uma relação com algo do passado para o presente, ou seja, algo que somente, né, o conhecimento de Deus tem ali o acesso e representa algo que Ele está construindo. Então, quando eu recebo uma palavra de conhecimento, eu não tenho medo nenhum de entregar ela, de compartilhar. Né? Por quê? Porque ela tem uma relação com o que Deus está fazendo no tempo presente. Pode ser em relação, né, ao passado de uma pessoa, em relação a relacionamentos, pode ter um conhecimento a respeito de um problema e uma solução. E vou dar um exemplo aqui, eu trabalhava de TI, e então um banco de dados ele corrompeu, e era o nosso maior cliente no litoral, e eu era do suporte, a galera do desenvolvimento não conseguiu arrumar, falou assim, olha, você tem que ligar aqui para ele e falar que a gente perdeu, né, todos os 12 mil itens dele que estão cadastrados. E aí eu falei, ok. E eu não conseguia nem ligar, e eu pedi para Deus, falei, Deus, não tem condição de eu fazer isso. E quando eu falei isso, eu tive uma visão, eu vi uma linha escrita, não mexia com isso, eu era do suporte, eu abri o banco de dados, eu digitei aquela linha, né, e quando eu apertei, ele abriu, né, não estava mais corrompido. Isso é uma palavra de conhecimento, você acessa, é algo que eu não tinha conhecimento nenhum daquilo, mas é uma capacidade divina mesmo para solucionar problemas. Isso pode ser na integridade física de alguém, uma enfermidade, se vê muito, né, uma palavra de conhecimento com dores físicas, né, sentindo uma dor no tornozelo, faz sentido para alguém, a pessoa se identifica, só que quando eu recebo uma palavra de conhecimento, eu tenho uma certeza, é algo relacionado que Deus já está fazendo, eu não tenho medo de falar, pode ser uma multidão, eu vou falar, a pessoa pode não se identificar, não tem problema, porque não tem uma relação comigo, não precisa fazer sentido para mim a palavra de conhecimento, ela vai encontrar o destino dela, então eu simplesmente me exponho ousadamente em fé para declarar, e essa declaração ela é poderosa, talvez a pessoa não consegue discernir no momento, mas no tempo apropriado, acontece muito a gente liberar a palavra, ninguém se identifica, termina a celebração, a pessoa procura a gente, fala assim, olha, quando você falou isso, mas eu achei que não era para mim, só que a minha dor sumiu. Então, assim, ela não se identificou, não é para expor a pessoa também, é para ela ser curada, ser amada por Deus, e a gente não quer créditos de ter parte nisso, a gente simplesmente quer que o reino de Deus avance. Então, quando eu recebo uma palavra de conhecimento, destemido, eu simplesmente falo, né, pergunto se faz sentido para as pessoas, porque é importante que faça sentido para quem recebe a palavra, não para que o que eu estou falando tem que fazer sentido, e a gente começa também a desenvolver esse dom, se tornar mais específico, né? Quando eu recebo hoje uma palavra de conhecimento, eu não fico só simplesmente, Deus falou amarelo, né? Então amarelo faz sentido? Não, eu falo, Deus, o que é amarelo? É uma camiseta, uma parede? Eu começo a investigar com o Espírito Santo nesse relacionamento para que ele até chegar no ponto que é a hora de falar, né? Exatamente. Obrigado, Renan. Profecia, Carmen. Então, profecia, assim como a palavra de conhecimento, é uma revelação que a gente só obtém por causa dos céus, né? O Senhor revela para nós, e diferente da palavra de conhecimento, que é sobre o presente ou alguma coisa que aconteceu no passado, a profecia significa algo que virá a acontecer, né?
também todas as pessoas estão habilitadas pelos dons do Espírito a liberar uma palavra profética. A gente ensina bastante sobre você começar. Lembrar que Deus sempre tem alguma coisa a dizer às pessoas porque Ele morreu. Então a gente sempre tem uma palavra que vai ser de encorajamento, edificação ou consolo. A gente entende sempre que a profecia, ela tem essa habilidade de liberar destinos, de encorajar, de olhar e enxergar aquilo que as pessoas não estão enxergando sobre si mesmas e encontrar os tesouros que Deus já está vendo sobre a vida delas. Sensacional. E sempre falamos, né? Faz sentido para você? Isso. Essa é a nossa sempre. Essa é a frase-chave. Porque sempre a pessoa que recebe a profecia é ela quem vai julgar, levando ao Espírito Santo para testificar se aquilo vem realmente do Senhor ou não. Por isso a gente tem a tranquilidade de dizer, todos podem e devem profetizar. Até porque, por mais que haja uma assertividade, Carmen e Renan, no coração de Deus tem sempre algo mais profundo, né? Então a gente vê um pedacinho, o coração da pessoa, ela percebe um outro pedacinho e as coisas vão se completando. Eu queria ainda indicar esse livro para ativar muito na sua história, no seu contexto, Minuto a Minuto, da Joanne, a nossa querida que esteve conosco ministrando aqui ontem. Ela é uma pessoa da família mesmo, nossa, e tem nos inspirado tanto. Ela tem uma jornada de transformação pessoal extraordinária. Esse livro, para nós, tem sido um privilégio tê-lo no nosso catálogo da editora. Você pode adquirir. E por último, esse livro, Votos, eu escrevi esse livro, e os votos espirituais, eles são ativadores na nossa vida, no ambiente profético. Então, um voto, ele não muda a Deus, mas ele transforma, abre janelas, percepções. E esse livro tem sido muito importante também na nossa cultura. É uma nova edição, você pode adquirir ali.